iniciativa do Instituto Cultive Suíça Brasil e da editora Cultive. Paulo Freire foi um educador, filósofo e teórico da educação brasileira, nascido em 1921 em Recife, Pernambuco, e falecido em 1997. Ele é reconhecido mundialmente por seu impacto profundo nas teorias de educação, especialmente na pedagogia crítica. Esta iniciativa também faz germinar uma antologia que reúne textos diversos e ricos em informações valiosas sobre a vida e a obra do Paulo Freire. Um livro criado para propagar saberes e enriquecer as discussões acadêmicas e sociais em torno do patrono da educação do Brasil. Dividir saberes é multiplicar o novo na sociedade. O que é o Instituto Cultive Suíça Brasil? O Instituto Cultive Suíça Brasil é uma instituição sediada em Genebra e criado por Valquíria Imperiano, e possui como objetivo promover e divulgar a literatura, a cultura e a arte do Brasil na Suíça e na Europa, promovendo atividades e apoio ao setor social e educacional no Brasil. O Instituto Cultive promove eventos literários, tais como salões do livro, festivais, exposições, encontros e palestras, e realiza projetos que resgatam e evidenciam personagens e assuntos históricos. Projetos sustentáveis no Brasil. O Instituto Cultive apoia e cria espaços culturais e literários, focando no crescimento, no desenvolvimento e no conhecimento da criança e do adulto, para que se tornem seres pensantes, críticos e produtivos, esteja eles no Brasil ou na Europa. O Instituto Cultive criou em Genebra uma biblioteca de língua portuguesa, além de 2 centros culturais no Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que estão nos assistindo aqui no canal Cultive, aguardando dentro de alguns segundos mais uma palestra sobre Paulo Freire, nesse projeto de homenagem ao Paulo Freire. Eu agradeço a presença de todos vocês. Primeiramente, me apresento, meu nome é Valquíria Imperiano, eu sou a presidente do Instituto Cultive Suíça Brasil, que está organizando e realizando esse projeto cultural e literário, dessa vez trazendo o filósofo, professor e educador Paulo Freire, o patrono da educação brasileira, para receber a sua devida e justa homenagem do Instituto Cultive Suíça Brasil e também da Edição Cultive, que é o parceiro, nosso parceiro nesse projeto. A partir de agora, né, aliás, a partir de agora, do mês de maio, até o mês de julho, estaremos aqui no canal Cultive, trazendo todos os sábados, às 17 horas, professores, educadores, pesquisadores, estudiosos do Paulo Freire, para exporem a vocês temas relacionados ao homenageado Paulo Freire. O objetivo é abrir um leque de informações, sanar dúvidas e esclarecer temas relacionados à metodologia educacional de Paulo Freire, que muitas vezes é até mal interpretada e até usada de modo inadequado, né? Diferente do que o professor Paulo Freire plantou. Lembrando que esse projeto consiste em palestras semanais, e para fechar o projeto com chave de ouro, né, todos os palestrantes irão escrever uma resenha
sobre os seus temas que foram apresentados, para que sejam publicados em um compêndio cujo título é Antologia Paulo Freire, o patrono da educação brasileira. Então, eu tenho certeza que esse compêndio será um ótimo trabalho e será de muita utilidade para aqueles que querem conhecer alguns aspectos do Paulo Freire na sua para pesquisa ou até para implantar também dentro do seu trabalho educacional. Eu quero agradecer a colaboração da parceira Gabriela Lopes, diretora administrativa da editora Cultive, e os coordenadores desse projeto, Miquéias Cardoso dos Santos, Rosângela Souza, que nos auxiliam como moderadores e também na organização de todo esse projeto. Agradeço imensamente ao palestrante de hoje, que é o João Muanza, por ter aceitado esse convite e por vir aqui dispor do seu tempo e compartilhar seus conhecimentos com o público. Muito obrigada, João. Esse seja mais uma palestra que venha trazer várias informações para vocês. O Dr. João Muanza, né, ele é professor, né, e ele é de Angola. Ele é natural de Nadalatã, município de Gazengo, na província do Kwanza Norte. Ele é doutor em Ciência da Educação no Brasil. Ele é mestre pela Universidade Evangélica del Paraguai, mestre em Administração de Negócios pela American Liberty University, nos Estados Unidos, em Administração de Negócio e pós-graduado em Negócios Mundiais e Educação Mundial. Ele é pós-graduado em Matemática pela Universidade Federal do Ceará, no Brasil, bacharel em Matemática pela Universidade Agostinho Neto e licenciado em Matemática pela Escola Superior Pedagógica do CA Norte de Angola. Atualmente, ele é chefe do Departamento de Apoio à Presidência e docente do Instituto Superior Politécnico Nelson Mandela, de Angola, e funcionário público afecto da escola do segundo ciclo do ensino secundário, Liceu 14 de Abril, número 2003. Então, esse aqui é um resumo do currículo do professor e doutor João Muanza, que hoje está aqui conosco para fazer uma palestra sobre a motivação como base de uma educação eficaz, visão de Paulo Freire, segundo João Muanza. Esse é o título da palestra, e fiquem todos à vontade, sintam-se bem. Depois do professor João Muanza dar a sua palestra, nós estaremos apresentando para vocês um vídeo onde o próprio professor Paulo Freire ele fala sobre a educação. Então, é um vídeo inédito, assim, digo, que pode trazer muitas informações. Foi emprestado pelo Instituto Paulo Freire, né, que ele está nos apoiando também nesse projeto, Instituto Paulo Freire, lá de São Paulo. E eu espero que vocês tenham um proveito muito bom de hoje à noite. Com vocês, primeiro, o João Muanza, e em seguida, a entrevista, o próprio Paulo Freire vai falar com vocês sobre educação. Então, muito obrigada e até daqui a pouquinho. Aos egrégios e organizadores da 12ª Antologia Cultive do Instituto Cultive Suíça Brasil, em alusão ao Paulo Freire, patrono da educação brasileira, nomeadamente doutoras Gabriela Lopes e Valquíria Imperiana, e os coordenadores Miquéias Cardoso e Rosângela Souza, pela oportunidade concedida. Sem esquecer uma saudação extensiva
aos acadêmicos de Angola, em particular do Instituto Superior Politécnico Nelson Mandela. A abordagem que nós trazemos hoje refere-se sobre a motivação como base de uma educação eficaz, visão de Paulo Freire, segundo João Mwanza. De lembrar que a educação não transforma o mundo. A educação muda as pessoas. Pessoas transformam o mundo. O pão partilhado é o pão e toda caminhada não terminada é fracassada. Frases escritas pelos autores Paulo Freire e João Mwanza. Notamos que é precisamente a unicidade e o mundo vive das tecnologias e o Paulo Freire é uma marca indelével do nosso universo, sobretudo quando se trata de quesito filosofia, educação, cientificidade, humanidade e sociedade. Os objetivos que nos trazem aqui não é mais senão reconhecer o valor prático da ANP, ou seja, seguramento de nível de partida para o exercício diário do professor, sem esquecer a fonte inspirador, despertador, que é a motivação, na visão de Paulo Freire, segundo João Mwanza. Os elementos focais estão ligados ao asseguramento de nível de partida, orientação para os objetivos, devemos ser curtos e objetivos, e também o SICA. Mas realmente, quais são os segredos mágicos que o professor deverá utilizar para o sucesso da missão desde o primeiro dia da aula até ao fim do ano letivo acadêmico? Qual é a visão do Paulo Freire, segundo João Mwanza, para uma educação eficaz na utilização da motivação? Realmente, um excelente professor encoraja os alunos a irem além dos livros didáticos, visão de Paulo Freire. O excelente professor nasce pronto ou pode ser ensinado a ser excelente. Essa é uma questão de ser refletida ou pensada. Alguns segredos importantes para o professor ser considerado excelente. Primeiro, ter o domínio do programa, objetivos, conteúdos, métodos, técnicas e controle da sala. Segundo, enriquecer cada assunto que será abordado e ser paciente. Terceiro, ensina com paixão e entusiasmo ou ainda um professor alegre. Quarto, não mede esforços em fazer o seu melhor. Quinto, está sempre disposto, motivado e corajoso. Sexto, sabe envolver e motivar os seus alunos e é criativo. Sétimo, colabora com os seus colegas e aceita as mudanças. Oitavo, é espelho, é reflexo do trabalho temporal, elogiar sempre que possível. Nono, é pai, amigo, conselheiro, admite as falhas e supera-as. Décimo, aprende todos os dias, é investigador, inovador e sábio. 11º, conhece os seus pontos fortes e fracos. 12º, ama o que faz. Boa comunicação, domínio de línguas e também tecnologias novas de informação, ou TICs. Trazemos também motivação segundo algumas dinâmicas necessárias para o primeiro dia da aula ou primeira vez em que o professor
entra na sala de aula. A primeira dinâmica é a dinâmica de apresentação. A dinâmica de apresentação consiste, sobretudo, quando os estudantes ou os alunos apresentam os seus nomes e, por outro, também, essa dinâmica consiste em o professor dar iniciativa, se possível, de música que ele gosta, o filme, e os alunos também seguem a mesma linha, onde cada um apresenta os livros, se calhar, que ele leu, e vermos se existem coincidências. E a segunda dinâmica consiste naquilo que é a dinâmica de semelhanças. Essa dinâmica de semelhanças, o aluno ou ainda os estudantes apresentarão um clube de futebol ou ainda algumas coisas que eles gostam e a partir daí elas interagem na diferenciação e se calhar encontrarem também entre grupos elementos comuns. E essa dinâmica pode em si, por sua vez, motivar e trazer à tona aquilo que é a cerne da temática que nós trazemos aqui. A outra dinâmica é a dinâmica de tempestades de ideias. A dinâmica de tempestades de ideias é aquela em que exige, sobretudo, a cooperação, onde os alunos apresentam realmente algumas ideias, mas antes, porém, o professor cria uma dinâmica. Essa dinâmica consiste, sobretudo, em colocar os alunos num círculo e os alunos olham-se olho no olho e também apresentam os seus pontos de vista quanto a uma dada questão. Sem esquecer que o foco principal é que os alunos aceitam os pontos de vista de cada um e de que realmente o mundo é cheio de oportunidades e também para tirar aquilo que nós chamamos de timidez. A quarta dinâmica é a dinâmica do contrato. A dinâmica do contrato consiste, primeiro, em que o professor cria uma dinâmica, uma ideia de que o próprio aluno fornece bases, como por exemplo, um aluno chega na sala de aula, podemos delinear o que nós pretendemos para o ano letivo, que tipo de alunos seremos. Alunos participativos, ativos, dedicados, disciplinados, uso de telemóvel só quando for necessário, algumas coisas que podem ser linkadas ao longo de um período de aulas, mas em que cada um torna-se livre de fornecer essas mesmas ideias, onde realmente quem violar, ele cairá naquilo que nós chamamos no ridículo, né? Porque eles próprios são os que estabelecem realmente essas metas. Temos a dinâmica do interrogatório, onde são expressas algumas palavras, como por exemplo, não podemos utilizar nas respostas sim, não e porquê. Logo, o aluno que responder ou que usar essas perguntas, logo ele perde no jogo. Então, existem vários tipos de dinâmica de interrogatório e que podem ajudar muito os alunos a dinamizarem o seu próprio processo e de aprendizado. Temos a dinâmica da resolução dos problemas e essa dinâmica realmente consiste em várias estratégias em que os alunos realmente, enquanto elementos ativos, darão conta de que precisamos identificar e que cada um escreva em pedaço de papel alguma coisa e depois um dado grupo poderá responder. Por outro, essa dinâmica vai fazer com que os alunos sintam-se como se fosse em forma aleatória, né? Em forma de rifas. Isso também vai estimular cada vez mais a seriedade e, por outro, também a empatia e o envolvimento, sobretudo dos alunos na sala de aula.
para que as aulas sejam mais motivadas e dinâmicas. E temos a dinâmica de história coletiva. A dinâmica de história coletiva é aquela em que o professor atua como um facilitador, ou seja, os alunos podem começar com uma temática e a partir dessa temática desenvolvermos alguma coisa, ou ainda nessa dinâmica de história coletiva pode existir vídeos, áudios, e a aula fica envolvida, fica entretida com base nesses elementos. Temos a dinâmica dos memes, é aquela dinâmica em que a aula realmente tem que existir um pouquinho de humor, né? Há pessoas até que usam a matemática e as fórmulas matemáticas ou ainda os números cantando, contando. Então, essa dinâmica também pode dinamizar, ou a partir daí algumas imagens, vermos realmente qual é a imagem que corresponde a um dado clube ou o outro. Então, é uma dinâmica muito interativa e que pode servir para o bem da aula. Lembramos que a ANP refere-se ao asseguramento de nível de partida, OPO, orientação para os objetivos, CO, curtos e objetivos, e SICA significa sucessões de indicações com caráter algorítmico. Eu queria aqui referir de que aquilo que eram dinâmicas de Paulo Freire, ele era um homem preocupado na questão de asseguramento de nível de partida. Também estava 100% naquilo que tem a ver com a orientação para os objetivos. Era um homem que primava em sermos curtos e objetivos e, conforme vimos já na frase anterior. E a sucessão de indicações com caráter algorítmico refere-se sobretudo de como é que deve decorrer uma dada aula e para que a aula tenha realmente uma sequência lógica, aquilo que nós chamamos de sucessões de sucessos que sucedem sem cessar. Repito, sucessões de sucessos que sucedem sem cessar, uma sequência lógica. E como foram apresentadas alguns subsídios importantes, necessários, agora podemos também aprofundar cada vez mais este elemento ANP. Realmente, como funciona o ANP? O ANP significa que é o asseguramento de nível de partida. Isso pode acontecer ou no princípio de um tema, a partir do conhecimento que os alunos possuem, que é uma das visões também de Paulo Freire, de que a aula não deve ser apenas para o aluno, mas sim a aula tem que ter aquilo que nós chamamos indicações, conhecimentos antecedentes, ou seja, a partir de conhecimentos antecedentes podemos fortalecer os novos temas. Isso vai fazer com que o aluno se familiarize com o conhecimento ou com aquilo que será abordado para que não seja apenas algo novo, porque isso não motiva a aula. E depois é necessariamente fazermos uma anexação, uma ligação daquilo também que é o triângulo do professor João Mwanza na sua obra intitulada Apito da Metodologia do Processo de Ensino e Aprendizagem. Nós vemos aqui de que para o sucesso realmente deste processo que o Paulo Freire refere sobre a motivação, é necessariamente que tenha também, na visão do Dr. João Mwanza, Deus em primeiro lugar e que tenha a outra parte a seguir, uma direção da instituição atuante com várias dinâmicas e formações subsequentes e contínuas para os professores e também os funcionários se envolvam neste todo quesito que tem a ver com o processo de ensino e aprendizagem, onde os professores e os alunos realmente serão sujeitos ativos, ou seja, o ensino não pode ser apenas na sala de aula, mas a motivação pode ir além e isso pode trazer a motivação além para o dentro da instituição. E por final, é necessariamente neste triângulo, depois de Deus, depois a seguir, direção, os funcionários, professores e alunos, vem a última parte do triângulo que refere sobre
encarregados e a sociedade em geral. É necessariamente, para que a aula seja bem motivada, é necessariamente, em parte, também que os encarregados sejam também um dos elementos que motivam o nosso aluno. É necessário que as políticas visadas, que a sociedade em si, se encarregue para que o processo de ensino e aprendizagem tenha aquilo que é o seu elo de ligação e o ponto máximo para aquilo que nós pretendemos enquanto processo de ensino e aprendizagem, enquanto elementos ligados a este processo que se chama educação, que é o processo de transformação da humanidade segundo a visão de Paulo Freire. Ainda bem, veja como nós aprendemos segundo William Glass, e que eu cito também na obra, e que tem uma ligação muito forte naquilo que é a visão de Paulo Freire quanto à educação. Primeiro, devemos ser cuidadosos quanto aos métodos. Quanto aos métodos que nós utilizamos na sala de aula. Primeiro, quando nós lemos, aprendemos apenas 10%, quando escutamos 20%, quando vemos 30% e quando vemos e escutamos 50%. Então, uma aprendizagem ativa é aquela que envolve os métodos, sobretudo ligados a muita conversação, perguntas, e o professor deve repetir, deve também numerar, deve criar mapas conceptuais, deve reproduzir, definir e ainda debater. Isso vai contribuir com que o ensino seja mais significativo, mais ativo, isto contribuindo numa motivação e que pode corresponder a 70%. Devemos praticar. O aluno, quanto mais pratica com professores e grupo, ela aprende 80%. E quando a pessoa ensinada também partilha o que ela ensina, atinge numa visão de 95%. Queríamos também nós avançarmos em vários passos e que podem ajudar realmente no processo de ensino e aprendizagem. Segundo o autor, conforme falávamos de habilidades ligadas àquele processo de asseguramento de nível de partida, é necessariamente que os pedagogos, é necessariamente na visão de Paulo Freire, que existe esse feedback, né? Que é a fase que ocorre quando o professor diz aos alunos o que eles estão a fazer bem e o que também eles, se calhar, estão a errar e que deve ser corrigido. Mas existem passos para fornecer o feedback. O primeiro passo consiste em um professor perguntar, né? Ele prevê também, o professor deve perguntar e deve prever prováveis erros que os alunos podem cometer. O professor deve estar muito atento e também ouvir a resposta dos alunos no sentido de contribuir cada vez mais para este trabalho que se chama trabalho na sala de aula. E no terceiro ponto, é necessariamente que se forneça o feedback usando o tom e a linguagem apropriada. Repito, o tom de voz para um pedagogo consiste em 3 momentos importantes. Primeira vez, tem a voz regular. Existe a voz um pouquinho baixa para chamar também a atenção de algumas pessoas que se calhar estejam se distraindo para prestar maior atenção. Existe o tom um pouquinho alto para dizer que para aqueles que se calhar estão numa fadiga, que se despertem. Mas para a construção de relacionamentos também, porque estamos a falar de motivação, é necessariamente que haja relacionamento, é necessariamente que se conheça os nomes. O professor que conhece o nome dos seus alunos, ele motiva também a aula. É necessariamente que se escolha uma maneira de continuar a construir relacionamentos. Isso depende das dinâmicas. E é necessário que se defina um grupo de alunos a quem dar prioridade
na construção de relacionamentos. Quando o professor não consegue alinhavar esses elementos, realmente não atinge os seus objetivos. Não esqueça, cumprimente, aprenda mais, elogie, mostre que eles realmente são importantes. A motivação como base de uma educação eficaz, na visão de Paulo Freire, segundo João Mwanza, não podemos nos esquecer de que a palavra motivação provém dos termos latinos motus, movido, e motio, movimento. A motivação contribui para a eficácia da aula. A motivação move os alunos em suas ações. Ideias que valem para o ensino da matemática e também para outras áreas. A motivação é o despertador. A motivação é uma base fulcral para uma aula ativa. O professor deve sempre estar motivado, mesmo com problemas familiares. Repito, o professor deve estar sempre motivado, mesmo com problemas familiares. Para Freire, ou Paulo Freire, a motivação é a energia vital que impulsiona a educação como um processo de libertação e transformação. Onde há motivação, há libertação. Onde há motivação, há transformação, que é a base fundamental da educação eficaz. Uma educação que não traz libertação, uma educação que não traz transformação, fere o conceito da educação. Para o Paulo Freire, a motivação é essencial para uma educação eficaz, pois ela é o combustível que impulsiona o processo de aprendizagem. Ele via a motivação como uma força que surge quando os alunos se engajam em um diálogo crítico com sua realidade, identificando os desafios e buscando soluções. Para o Freire, a educação deve ter sempre um despertador e deve despertar a curiosidade, o desejo de aprender, conectando o conteúdo escolar à vida dos alunos e estimulando o seu interesse em compreender e transformar o mundo ao seu redor. Nessa perspectiva, a motivação não é apenas um meio para alcançar objetivos educacionais, mas sim um aspecto fundamental da própria experiência de aprendizagem que deve ser cultivada e nutrida ao longo do tempo. Além disso, o Paulo Freire considera a motivação de que não é algo que pode ser imposto de fora para dentro, mas sim algo que surge de dentro dos próprios alunos quando se sentem capacitados e engajados no processo de aprendizagem. Ele via os professores como mediadores que têm o papel de estimular essa motivação, criando um ambiente de aprendizagem dinâmico, participativo e desafiador. O Paulo Freire enfatizava a importância de os professores conhecerem e respeitarem as experiências e as perspectivas dos alunos, pois isso contribui para criar uma conexão significativa entre o conteúdo circular e a vida dos estudantes ou alunos, aumentando assim sua motivação intrínseca para aprender. Para promover uma motivação eficaz na educação, é fundamental seguir alguns passos segundo Paulo Freire. Conexão com a realidade dos alunos, abordar temas e conteúdos que sejam relevantes e significativos para os alunos,
conectando o currículo escolar com as experiências e interesses pessoais. Estímulo ao diálogo e participação ativa. Criar um ambiente de aprendizagem onde os alunos se sintam encorajados a expressar suas opiniões, fazer perguntas e participar ativamente das atividades educacionais. Valorização das conquistas e esforços. Nisto consiste em reconhecer e celebrar o progresso dos alunos, independentemente do tamanho, para fortalecer sua autoestima e confiança. Para o Paulo Freire, também é necessário um ponto importante: estabelecimento de metas claras e desafiadoras. Definir objetivos educacionais que sejam alcançáveis, mas que também representem um desafio adequado para estimular os alunos e se esforçarem a superarem obstáculos. Ora bem, para o Paulo Freire, a oferta de feedback construtivo consistia em fornecer retorno constante e individualizado sobre o desempenho dos alunos, destacando seus pontos fortes e identificando áreas para melhoria de forma a orientá-los na direção certa. Ela ainda falava de que incentivo à autonomia e responsabilidade. Isto consistia em promover a autodeterminação dos alunos, dando-lhes oportunidades de tomar decisões e assumir responsabilidades pelo seu próprio processo de aprendizagem. No 7º ponto, exploração de diferentes estratégias de ensino, incorporar variedade e diversidade das abordagens pedagógicas, utilizando métodos e recursos que despertem o interesse e a curiosidade dos alunos. E aqui, mais uma vez, notamos que a motivação é o despertar do interesse e a curiosidade dos alunos na aula. Outro ponto, o cultivo de um ambiente de apoio e colaboração. Estimular a construção de relações positivas entre alunos e professores, bem como entre os professores e alunos, criando uma comunidade de aprendizagem onde todos se sintam valorizados e apoiados. Ao seguir esses passos, os educadores podem contribuir significativamente para promover uma motivação eficaz entre os alunos, proporcionando-lhes uma base sólida para o sucesso acadêmico e pessoal. Realmente, há diferentes formas de motivação, como por exemplo, aquilo que também é a visão de Paulo Freire e que está ligada na visão do autor João Wanza. Primeiro, precisamos compreender que a visão do João Wanza naquilo que é também a conexão e as conjecturas ligadas à visão de Paulo Freire está subdividida em 3 momentos, em 3 etapas muito importantes. Primeira etapa, existe a motivação de momento, e a motivação de momento está destrinçado em 2 momentos importantes. Temos a inicial, que acontece geralmente quando o professor chega à sala de aula, a saudação em si, quando o professor entra motivado, com uma boa voz a partir da saudação, quando o professor faz uma inspeção higiênica, procura saber de como é que os estudantes ou os alunos estão, essa realmente é a motivação inicial. E essa motivação inicial também pode estar ligada sobretudo àquilo que eu falava sobre asseguramento do nível da partida, que pode ser também a partir da tarefa, a partir de conceitos que os alunos já dominam e que depois desembocam um conteúdo que será abordado na sala de aula, aquilo que nós chamamos orientação para os objetivos OOPO.
E também temos a motivação contínua. A motivação contínua geralmente é aquela que decorre ao longo da aula. Sobretudo, o professor cria aquelas dinâmicas que eu fui passando desde o princípio da nossa abordagem. Não podemos esquecer que existe também a motivação de a prazo, que é o segundo momento, e a motivação de a prazo pode estar inserida na aula, sobretudo quando os aspectos serão abordados, sobretudo na aula subsequente, e isto está 100% ligado à motivação inserida na aula, ou seja, são aspectos que irão ser realmente abordados na sala de aula. Pode não ser a partir do momento em que nós estamos entrando na abordagem, mas que podem ser ao longo da aula ou ainda nos próximos aulas, ou nas próximas aulas. Isso, então, chama-se motivação de a prazo inserida na aula, que é abordada no momento, mas que diz ao aluno de que isso tem a ver com a continuação da nossa abordagem. E temos a motivação exterior à aula, que está 100% ligada às aulas de campo, ou seja, aos trabalhos extras escolares. Me refiro, sobretudo, quando nós trabalhamos com palestras, com workshop, mesas redondas, quando nós estamos a trabalhar com simposios, estamos a falar de conferências, com seminários, quando nós estamos a visitar, pode ser um museológico ou um museu, quando nós estamos a fazer estudos de campo. Então, quando nós saímos um pouquinho da sala de aula para fora, então esta motivação também é de a prazo, mas exterior à aula. E não podemos esquecer o terceiro momento, porque a nossa aula está desembocando para o fim, que retrata sobre a motivação intramatemática ou extra-matemática. Essa motivação intramatemática, a palavra intra é mesmo a intrínseca, dentro. Então é uma motivação que está ligada em que a abordagem que será feita está 100% ligada com aquilo que se vive na sala de aula, que tem a ver com o conteúdo da sala de aula. Então, a partir daquilo que nós vimos na sala de aula, então podemos motivar a nossa própria aula. Ou seja, aqui exige em parte a criatividade do professor, enquanto que a extra matemática está 100% ligada aos aspectos, pode ser problemáticos, situações que estão ligadas à vida do aluno fora para a sala de aula. Então, é uma motivação que é extra a aula, mas que facilita a nossa própria aula. Um exemplo, o Antônio comprou 2 bananas e ofereceu uma banana. Ficou com quantas bananas? Ela usa um elemento extra, mas que não foge daquilo que é abordagem matemática. Ao falar de intramatemática, poderíamos falar de intra-língua portuguesa, intra-geografia, intra-economia, intra-física, ou ainda extra-física, extra-geografia, extra-metodologia de investigação científica ou extra-estatística. Então, essa expressão intramatemática não é só para matemática, pode estar ligada também a outros tipos de motivações. Para concluirmos, então, a nossa abordagem, dissemos nós que o Paulo Freire acreditava que a educação deveria capacitar os alunos a compreender criticamente o mundo ao seu redor e a agir para transformá-lo, promovendo assim a justiça social e a igualdade. Em sua visão, a educação deveria ser um processo dialógico, de diálogo, no qual professores e alunos colaboram na construção do conhecimento
levando em consideração as experiências e as expectativas de cada um. E a motivação é a energia vital que impulsiona a educação como um processo de libertação e transformação. Mais uma vez, nós agradecemos esta oportunidade dada pela organização em comemoração ou em alusão a este monstro, filósofo, educador Paulo Freire, e sem esquecer aos organizadores, doutora Gabriela Lopes e Valquíria Imperiano, por trazerem essa tônica muito importante de alguém que realmente conhece a educação, mesmo não estando em vida, porque o seu legado é mais do que tinta, indelével, e ele marcou os nossos corações e continuará a marcar, porque a educação, mais uma vez, para o Paulo Freire, não podemos esquecer, não transforma o mundo. A educação muda as pessoas. Pessoas transformam o mundo. O pão partilhado é o pão, e toda caminhada não terminada é fracassada. Mais uma vez, muito obrigado. Viva a Cultive! Professor Paulo Freire, o que vem a ser o Mova São Paulo? Bem, eu quero até, antes de te dizer a ti, a quem nos vai ver, inicialmente, antes de dizer o que é o Mova São Paulo, dizer da satisfação que uma televisão, através não sei de quê, não importa de que programa, me tenha feito essa pergunta. Praticamente, talvez você tenha sido a segunda repórter no vídeo que me pergunta o que é o Mova São Paulo. Bem, o Mova São Paulo é, em primeiro lugar, um esforço de natureza política, obviamente, como todo esforço pedagógico, e de natureza pedagógica, no sentido de darmos nós, à frente da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, uma contribuição, por pequena que seja, e até coincidentemente dentro do Ano Internacional da Alfabetização, uma contribuição a jovens e adultos que na cidade de São Paulo, por N razões, não leem nem escrevem a palavra. Então, à frente da administração, nos parecia que tínhamos um dever de dizer qualquer coisa, de fazer qualquer coisa neste sentido. O importante no Mova São Paulo, talvez eu pudesse dizer a vocês, a você com quem converso agora, é que ele não é uma campanha, por exemplo, no sentido tradicional da palavra, em que você lança um esforço dirigido no sentido A, B ou C para em seguida parar. Não. Ele é muito mais um movimento mesmo, é muito mais um movimento consciente das limitações que todo movimento tem e que vem ao encontro de necessidades que uma grande população em São Paulo, para você ter uma ideia, nós temos na cidade de São Paulo, só São Paulo,
hoje, talvez até com cálculos não muito concretos, temos 1 milhão de jovens e adultos sem ler e sem escrever a palavra. Mas se você acrescenta, se você soma a isso a chamada Grande São Paulo, então põe mais de 1,5 milhão de jovens e adultos sem ler e escrever. Mas uma outra coisa interessante, além de ser um movimento, é que não é um trabalho feito apenas pela Secretaria Municipal de Educação, mas um trabalho feito por ela em colaboração com os movimentos populares, os movimentos sociais da cidade de São Paulo. Quer dizer, nós entramos em contato com uma quantidade enorme de movimentos espalhados pelas diferentes áreas da cidade de São Paulo. Convidamos-los e as suas lideranças para um encontro em que nós falamos um pouco de como pensávamos essa questão da alfabetização e como pensávamos as relações entre a administração, o Estado e os movimentos. Isso não é uma coisa fácil você estabelecer essas relações que são sempre tensas, porque de um lado, por exemplo, seria um desastre se nós, enquanto Estado, enquanto administração pública, asfixiássemos os movimentos e tornássemos os movimentos assim como se fossem presas nossas e manipulássemos os movimentos do ponto de vista político, do ponto de vista ideológico. Você imagine, por exemplo, que coisa terrível trabalhar com um movimento que não simpatize com o PT, por exemplo. E aí a gente restringe, a gente dificulta, a gente não faz o convênio porque o cara não é do PT. Quer dizer, não podemos fazer um negócio desse. Isso é imoral para nós, isso é imoral. Segundo, ao mesmo tempo em que não nos caberia asfixiar o movimento, também não nos caberia nos tornarmos apenas repassadores de verbas para os movimentos. Entende? Quer dizer, decretar que a Secretaria Municipal de Educação viraria uma espécie de banco para os movimentos. Não, isso também nós recusávamos. Daí a tensão é que se a gente respeita os movimentos, a gente quer trabalhar com os movimentos em igualdade, quer dizer, decidindo as coisas juntos, a própria política geral. Os movimentos aceitaram isso muito bem, nós estamos fazendo convênios com os movimentos e uma das exigências fundamentais nossas, por exemplo, foi a de que os educadores todos, os jovens educadores que já estão trabalhando nos movimentos, participassem com a equipe nossa que estamos montando no MOVA, muito competente, muito capaz, de cursos de capacitação permanente. Então, nesse sentido, nós já fizemos... O plano nosso é, durante este ano, e talvez um pouco entrando no próximo, é alcançar 2.000 núcleos, ou 2.000 centrinhos de alfabetização e pós-alfabetização, porque isso é outra coisa, nós estamos pensando no que vem depois disso, não também. E já, para você ter uma ideia, nós pensamos em, até o fim do ano e no outro ano, fazer 2.000 centros, e já capacitamos em fevereiro 300 educadores jovens. Já estamos agora começando um segundo momento de formação de quadros e estamos com 400 engajados no processo de sua formação. Estamos com 700 centros já funcionando. Quer dizer, com 2 a 3 meses nós já estamos com quase a metade do que nós nos propomos para um ano. Agora, isso, e veja bem, isso com verbas da gente, isso com dotações orçamentárias nossas. Você veja o que é a questão de como você não pode ter uma peça orçamentária neutra. Quer dizer, toda peça orçamentária explicita uma opção política. Não? Então, não seria, obviamente, qualquer administração que iria pôr no seu orçamento. Eu tenho uma impressão, e vou aqui agora fazer uma coisa de que eu não gosto, que é dar chute, mas porque eu não estou com o número, a cifra fixada, mas eu acho que nós temos mais de 15 milhões de dólares, em termos de dólares, no orçamento
para trabalhar isso com total seriedade. Mas estamos tentando conseguir uma colaboração externa. Eu entrei em contato com a Unesco, que não tem no momento dinheiro, mas que pode tentar encontrar financiamentos para nós. Se nós tivermos financiamentos, e agora está começando a pintar um provável financiamento que viria da Suíça, se nós conseguirmos, aí nós vamos aumentar o número de centros. Agora, para terminar ainda a tua pergunta, a preocupação nossa não é ficar apenas ao nível da alfabetização, porque eu acho que, de um ponto de vista sério, quando um educador ou uma educadora se coloca a questão da alfabetização, necessariamente tem que se colocar a questão da pós. O que é a pós-alfabetização? O que é isso? Não é? Ótima pergunta. O que é a pós? De um ponto de vista estritamente semântico, a pós é o que vem depois. Quer dizer, não é nesse sentido que você me perguntou, porque é óbvio demais. O que é isso que vem depois? Então, nós estamos sonhando um pouco, não? Mas eu acho que quando a gente não sonha, já não está mais vivo. A gente está sonhando com duas possibilidades para essa pós. A primeira é a de oferecer aos jovens e aos adultos que consigam o nível da alfabetização, que consigam ler e escrever bem, não? A possibilidade, oferecer a eles a possibilidade de eles fazerem então a continuidade de sua escolaridade básica. E aí então nós partiríamos para ampliar municipalmente a rede noturna da escola básica, da escola de primeiro grau, que é para isso que a nossa responsabilidade política, constitucional, é esta, a de atender, enquanto município, a educação básica. Então, a primeira hipótese de canalização é esta. Você abre a chance a uma quantidade enorme, a 600 mil pessoas, 800 mil pessoas, de continuar a sua escolaridade. A segunda hipótese, que é um sonho com que eu simpatizo muito, e sem mentira nenhuma, é conversar com um grupo dos que concluam a sua alfabetização e propor uma continuidade fora das regras normais da escolaridade, da escola básica. Quer dizer, nós montaríamos um currículo diferente, não, com provavelmente metodologias diferentes de acercamento, de aproximação dos conteúdos a serem ensinados, e possivelmente com redução até de tempo. Quer dizer, nós estamos pensando já muito nisso. Não cabe aqui agora a gente estender, mas haveria sim duas possibilidades para essa pós, como eu recapitulando. Uma fora do sistema, uma não ainda prevista, que seria uma inovação. Quem sabe, pode ser que, se der certo, a gente consiga, através de consultas ao Conselho Estadual de Educação, oficializar um outro caminho de escolaridade de adultos, com novas metodologias, etc. E o caminho mais tradicional, que corresponde a um direito indiscutível que o jovem tem de dizer: puxa, eu aprendi a ler. Eu não aprendi a ler no meu tempo da escola porque eu fui expulso dela. Não, e os senhores ainda inventaram uma palavra bonita para dizer que eu me evadi da escola. E é mentira, eu não me evadi coisíssima nenhuma, eu fui expulso da escola. Hoje os senhores abrem a chance de eu aprender a ler e escrever, eu aprendo, mas quero continuar agora a escola de que eu fui expulso anteontem. E é um direito, e a gente então quer responder a esse direito. Professor, o que é qual é o conceito correto de alfabetização? O que é uma pessoa alfabetizada? Olha, basta saber escrever um nome? Olha, isso varia, viu? Isso varia de cultura para cultura, de sociedade para sociedade. A Unesco tentou uma aproximação para uma compreensão universal disso, mas ela mesma reconhece que essa coisa varia. Por exemplo, o que é um analfabeto na Suíça não pode ser
ser exatamente um analfabeto em Bezerros, né, em Pernambuco. Quer dizer, varia isso um pouco. Quer dizer, os índices da própria escolaridade da sociedade quanto totalidade vão estabelecer limites para a compreensão do conceito de analfabeto. Eu acho que, de modo geral, a pessoa alfabetizada é a pessoa que domina razoavelmente bem as técnicas de escrever e de ler, a que junta a possibilidade de ler também o mundo. Quer dizer, para mim, o alfabetizado, e nesse sentido, se você aceita essa exigência, você vê como a educação no Brasil está falha. Porque eu não sei quantos de nós, já lendo razoavelmente bem, porque eu acho que a gente lê, os que estão nessa sala aqui, nesse terraço, temos uma certa experiência de ler e de escrever. E eu fico a nos perguntar quantos de nós lemos realmente bem o mundo. Quer dizer, quantos de nós estamos entendendo, na verdade, as coisas que se passam num dia de São Paulo, num dia do Brasil. As falas, o que há de subreptício nas falas dos políticos, dos líderes políticos. Amanhã é dia de se entender e de não se entender um bando de coisa nesse país. Quer dizer, eu acho que um trabalho sério de alfabetização do Brasil, não apenas a nível do menino, mas a nível, sobretudo, do adulto, teria que jogar com essa compreensão maior, mais ampla do que é a alfabetização. Quer dizer, o alfabetizado não apenas lê e escreve bilhetes, ou cartas, ou lê jornais, mas lê o mundo também. Professor Paulo Freire, um programa, um projeto de alfabetização pode ser eficaz se paralelamente não houver a seriedade e a regularidade da escola formal? Olha, eu acho que essa é uma excelente pergunta, viu? Você veja o seguinte, o Brasil tem hoje, e são dados que vêm sendo ditos, mas recentemente o presidente eleito, que toma posse amanhã, deu um dado um número bem mais elevado, e eu não sei se foi equívoco dele ou se ele tem esse dado. Eu até que acho que os primeiros dados não são tão exatos, mas não estou certo. Mas se fala no Brasil em 8 milhões a 8 milhões e meio de crianças entre 7 e 14 anos proibidas de estar na escola. Quer dizer, não se diz nunca proibidas de estar, se diz fora da escola. Mas eu acho que estão proibidas de estar na escola, desde que o Estado não fez as escolas para recebê-las e nem formou as professoras para formá-las, não? Agora imagine você, vamos tomar esse dado, o presidente eleito se refere a muito mais, a um número muito maior. Mas vamos admitir que são 8 milhões. 8 milhões hoje significam mais milhões amanhã, mais milhões do outro ano. Quer dizer, cada 5 anos você sacudirá uma quantidade imensa de milhões de jovens e depois de adultos no departamento dos analfabetos no Brasil. A tua pergunta tem um sentido muito concreto, porque não resulta positivamente que o Estado desempenhe o papel ou faça, por mais amorosamente que faça, o esforço fantástico de tentar superar o analfabetismo no Brasil adulto, se ao mesmo tempo não parte para resolver esse déficit da quantidade da educação no Brasil. De maneira que uma política educacional no Brasil teria que, simultaneamente, de um lado, partir para a formação de 8 milhões a 9 milhões de novos professores. Segundo, para a reformação, ou para a formação permanente
de uma quantidade extraordinária de educadores chamados leigos pelo Nordeste brasileiro. O que vale dizer também teria que pagar menos imoralmente a esses professores. Eu vi recentemente, há 3 dias, uma reportagem num jornal de São Paulo, em que se fala que há professoras no Nordeste brasileiro ganhando 40 cruzados por mês. Quer dizer, não se, a nível de Estado, a nível de município, quer dizer, não se cumpre nem a Constituição nesse país. Quer dizer, é preciso, então, de um lado, atacar o problema da deficiência de escolas para as crianças, no sentido de evitar o crescente número de analfabetos jovens e depois adultos. E do outro, pegar os jovens e adultos de hoje, a quem se negou o direito de ler e escrever, e trabalhar com eles. Quer dizer que a tua pergunta é fundamental. Você veja que é óbvio, a tua pergunta involucra uma obviedade, mas lamentavelmente é uma obviedade de que nem sempre as pessoas estão percebidas, entende? As transições, as disposições transitórias da Constituição Brasileira de 1988 fala que em 10 anos, nós temos o compromisso de acabarmos com o analfabetismo no Brasil. Já se passaram 2 anos, faltam 8. O senhor acredita que nós conseguiremos cumprir essa missão? Olha, eu te digo que não é fácil, entende? Mas não é impossível. Talvez eu pudesse te dizer, e a quem nos ouve depois, nos ouvirá depois de gerar, eu talvez pudesse dizer o seguinte, que quando você pensa num trabalho de alfabetização de adultos, se chame campanha, se chame movimento, o que você quiser chamar, você tem que pensar numa espécie assim, de conjunto de componentes, faltando um dos quais a coisa começa a embananar. Que componentes são esses? De um lado, dinheiro. Quer dizer, você tem que ter, na verdade, uma verba forte, grossa, graúda. Você tem que ter um baita orçamento. Educação é uma coisa cara. É preciso que o Brasil se capacite de saber isso. É uma coisa cara a educação, não é de graça que se faz a educação. Segundo, você tem que ter um quadro, isso tudo simultaneamente, você tem que ter um quadro competente, uma competência científica, uma competência técnica, que seja inclusive capaz de se reproduzir, de se multiplicar. O que vale dizer, eu falo inicialmente, em equipes centrais, em equipes geradoras, não? Que comandam, que capacitam e que se multiplicam. Terceiro, você tem que ter informando isso tudo, você tem que ter uma decisão política clara de quem tem o poder. Quer dizer, não é possível fazer nada disso sem uma decisão política. Quarto, você tem que contar ou contar com uma coisa que eu chamaria aqui agora de assunção do movimento por parte dos alfabetizandos, das populações que precisam disso. O que é que eu quero dizer com isso? Se você não conta com uma tomada de posição que é política, que é lúcida, que é clara, por parte das populações que precisam de ler e escrever e que sabem por que é que precisam e para que precisam, se você não conta com esse ingrediente por parte dos alfabetizandos, das populações, você então você arrebenta. O seu trabalho vira um pouco assistencialismo. Ora, no caso, por isso é que não é de espantar que toda a sociedade, e os relatórios da Unesco salientaram isso, toda a sociedade que sofreu, que experimentou uma radicalidade político-social de transformação dela, a sociedade, toda a sociedade que passou por isso resolveu rapidamente parte, pelo menos, dos seus problemas de alfabetização. Porque na medida em que um povo toma a história dele na mão, então é mais fácil tomar o babebi bobu na mão também. Eu acho que no caso brasileiro,
quando a Constituição fala em 10 anos, quer dizer, a Constituição diz, e isso está certo que diga, a questão agora de um governo, por exemplo, o ministro Chiarelli falou que faz isso em 5. É possível que isso seja um sonho idealista e respeitável do ministro. Quer dizer, o ministro não tem experiência nesse negócio e então ele acha que com 5 anos ele vai fazer. Olha, ele precisa de ter um dinheirão nesse país, é negócio de alguns bilhões de dólares. Mas o senhor disse que é uma questão de idealismo, é uma questão de decisão política. Se o novo governo tiver essa decisão política e chamar pessoas experientes, chamar pessoas que têm esses ideais, como, por exemplo, Paulo Freire estará disposto a dar sua contribuição, a transmitir sua experiência? Não. E é preciso te explicar, e a quem me ouve, isso aí. Olha, alfabetização, educação, direção do Estado, nada disso é coisa neutra. Isso é eminentemente político. E eu tenho uma posição diante do mundo e diante das coisas, diante da educação, que é uma posição absolutamente diferente da posição do governo que começa. Entende? Era preciso que eu passasse 2 anos vendo o governo que começa, entende? Para saber o que é que isso vai fazer. Eu ver bem individualmente como Paulo Freire, nos meus silêncios privados, eu peço a Deus que dê certo. Eu acho que nenhum brasileiro pode querer que não dê certo o trabalho do novo presidente, da sua equipe. Seria um desastre pensar que seria bacana que o Brasil continuasse com essa inflação. Não, eu estou fazendo... Aqui por dentro, eu acho que é uma beleza que se der certo isso tudo. Eu não acredito muito. Não tenho, mas não quero nem falar nisso. Agora, eu não tenho porquê aderir a uma coisa como essa. E depois, outra coisa, o governo não precisa de mim para fazer o trabalho dele, não precisa de mim de jeito nenhum. O Brasil tem um bando de gente muito competente, inclusive do lado mesmo político e ideológico do governo que se imposta agora. E eu acho que, como isso não é neutro, ele deve contar exatamente com os educadores e as educadoras que estão na sua ótica política e ideológica, como eu conto com educadores na minha ótica. Eu também tenho esse direito. Eu sou muito criticado pela imprensa porque tenho esse direito. Professor, mas respeito nos outros. Nas diversas experiências de alfabetização de jovens e adultos que a gente encontra no país, os educadores e os professores têm um orgulho de dizer que utilizam o método ou adaptam àquela realidade o método de Paulo Freire. O senhor acredita que essa adaptação ou esse método que os professores usam está sendo usado corretamente no Brasil? Olha, em primeiro lugar, eu não posso te dizer sim ou não, entende? Sem que eu conheça as experiências. Eu tenho conhecido pessoalmente, sobretudo trabalhos no Nordeste, baseados em propostas que eu venho fazendo ao longo dos anos e que são, na verdade, sérias, entende? Quer dizer, eu conheço a nível de mundo também, desculpe a imodéstia. Outro dia se dizia que a indicação de um livro meu numa relação bibliográfica de um concurso se fizera para que eu vendesse livros. Que coisa horrível. Você imagina se um autor precisar um dia de vender seus livros fazendo isso, é melhor ele desistir de escrever. E eu vejo como é que repercutem essas ideias minhas pelo mundo todo. Quer dizer, recentemente eu fui homenageado com minha mulher no Japão, numa comunidade que aplica também minhas ideias, porque os meus livros são traduzidos para o japonês, e eles me conhecem, me leem. Quer dizer, não posso te dizer sim ou não. Agora, eu te digo que as experiências que eu tenho conhecido, mesmo quando elas ganhem uma autonomia, não? Porque, veja bem, eu acho que as ideias não se comem, as ideias não se exportam, não se importam,
as ideias se recriam, se reinventam. Por exemplo, há um trabalho lindo no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, não? Que ganhou inclusive uma menção honrosa desse júri de que eu faço parte na Unesco, e quando inclusive o trabalho foi submetido, eu jurei suspeição na sessão que examinou o trabalho, porque eu achei que era ético da minha parte não participar, mas é um trabalho excelente, e um trabalho em que a minha presença existe. Quer dizer, um trabalho em que eu sou recriado, eu sou reinventado, entende? E é um dos trabalhos melhores que eu conheço no Brasil, como no Nordeste também. Agora, às vezes não é nem por má vontade de ninguém, ou por falta de ética. Às vezes há equívocos, às vezes as pessoas fazem uma leitura errada, não só de mim, mas de qualquer autor, e pensam que estão recriando o autor e, na verdade, estão distorcendo o autor. Quer dizer, por exemplo, qualquer pessoa que diga que está trabalhando com minhas ideias e que cai em posturas autoritárias está equivocado, entende? Eu não sou um autoritário, eu sou um democrático. Qual é o pulo do gato na alfabetização de jovens e adultos? Qual é o grande segredo desse trabalho? Olha, eu acho que há alguns segredos nesse trabalho, quer dizer que no fundo não são segredos. Um deles é aquele de que eu falei antes, quer dizer, é preciso que o educando, que isso não é só na alfabetização, é preciso que o educando não apenas se reconheça, mas se assuma como sujeito, como curiosidade crítica e como criatividade no processo de saber, quer dizer, no processo de conhecer. Esse, para mim, agora você veja que, para que um educador possibilite, chame, convoque, desafie o educando, no sentido de que o educando tome na mão dele ou dela esse gosto de criar, de se arriscar, de se aventurar, é preciso que esse educador seja democrático. Quer dizer, é preciso que esse educador ou essa educadora respeite, na verdade, a limitação e as limitações, as possibilidades, a curiosidade do educando. E quanto mais o educando se experimenta como ele mesmo, tanto mais ele pode marchar no sentido de criar. Entende? E quanto mais, pelo contrário, quanto mais ele se sente puro repetidor do discurso ou da palavra do educador, tanto menos é ele mesmo. E tanto menos sendo ele, tanto menos ele sabe, tanto menos ele conhece. Professor, fala-se que respeitar o universo do alfabetizando ou do educando é essencial num processo de alfabetização. Uma pessoa que trabalha 8 horas ou mais por dia, pegando no pesado, em diversas tarefas, manuais, enfim, está disposta à noite a ser alfabetizada a partir daquele seu universo linguístico, a partir daquele seu universo social? Por exemplo, quem trabalha com pedra e cimento, à noite quer ouvir pedra e cimento para aprender a ler e escrever? Bem, é preciso que a gente entenda de forma... É isso o universo? Tá, okay. Respeitar o universo? Não é isso. Não é isso. É alguma coisa, é isso e mais alguma coisa, entende? Quer dizer, em primeiro lugar, o universo, o respeito ao universo cultural, vamos chamar agora de universo cultural, que é mais amplo e abarca o universo linguístico, não? Quer dizer, respeitar o universo cultural do educando é um dado de fundamental importância pelo seguinte... talvez eu pudesse te repetir aqui agora uma coisa aparentemente muito boba, mas que na verdade não e que ilustra essa questão do respeito ao universo.
Vamos admitir que você e eu estamos andando nessa rua onde eu moro, se chama Valença, no alto do Sumaré. Estamos andando pelo lado de cá dessa calçada da minha casa e à procura de um endereço. E, curiosamente, olhamos os números das casas e descobrimos, vamos admitir, que o ímpar é do lado de lá. E finalmente nos deparamos com a casa que procuramos. Estamos aqui na calçada. O que é que a gente faz? A gente atravessa a rua. Para chegar lá, a gente partiu de onde? De carro. Você conhece alguma hipótese em que alguém chegou lá partindo de lá? Não existe. Mas se isso não existe em termos de geografia, não existe também em termos de cultura. Quer dizer, quando eu falo enfaticamente no respeito ao universo cultural, primeiro, o que eu quero dizer é que esse universo cultural do aluno é o aqui dele. É o aqui ou é o cá dele, a partir de que ele pode ir lá, que é o outro universo. Ele tem uma rua a atravessar. Segundo, quando eu falo no universo cultural, eu jamais disse que é para ficar no universo cultural do alfabetizando ou do educando. Jamais. O que eu digo é partir do universo cultural. E partir, parece pelo menos que até o fim desse século, significa mover-se de um lugar para outro e não ficar. Então, porque eu estou fazendo esse humor porque eu tenho sido criticado. Outro dia eu lamentei muito num artigo que eu vi de umas intelectuais, me criticando criticando o universo vocabular como uma hipótese focalista. Quer dizer, eu seria focalista se eu dissesse que a gente não parte do universo vocabular ou do universo cultural, do alfabetizando, a gente fica nele. Não, aí eu era focalista e estava absolutamente errado do ponto de vista científico, político, etc. Mas o que eu digo é o seguinte, para ultrapassar esse universo, eu parto dele, não do meu. Entende? O meu é outro. O educador, de modo geral, se esquece de que o seu aqui quase sempre é o lá do educando. Professor, quantos... Agora, mas só para terminar a tua pergunta ainda. Quer dizer, se você passasse os 3 meses apenas discutindo o universo cultural do alfabetizando, aí, na verdade, possivelmente ele cansaria. Mas no momento em que você discute o universo cultural como ponto de partida para a compreensão do universal, eu posso concluir a tua pergunta te fazendo uma afirmação geral que se enquadra a isso. Ninguém se universaliza a partir do universo. Você só se universaliza a partir de um local. Professor, existem muitos idealistas mesmo nas pessoas. Esse idealismo se reflete e está presente nas pessoas mais simples e que têm algum conhecimento, têm algum saber. E há quem diga, por idealismo, que se cada brasileiro que sabe ler e escrever ensinasse a um outro brasileiro que não o sabe, nós conseguiríamos acabar com o analfabetismo no Brasil em curto tempo. O que o senhor acha dessa posição idealista de pessoas leigas que nunca foram para a universidade ou que não são intelectuais, mas que gostariam de dar a sua contribuição? Olha, eu acho o seguinte, em primeiro lugar, desprezar o gosto, o desejo que pessoas às vezes têm de dar uma contribuição, eu acho até uma malvadez, entende? Agora, por outro lado, é preciso que a gente saiba que a educação não é um trabalho profissional, não? Quer dizer, é um trabalho que demanda uma competência que você não ganha só porque quer bem aos outros. Quer dizer, você precisa... Eu acho que não se faz educação sem amor, mas é preciso saber aprender a amar. Quer dizer, é preciso amar certo. Entende? Então, eu acho que
Com a minha experiência, inclusive, não só no Brasil, mas fora do Brasil também, a gente descobriu, a gente prova facilmente que o chamado voluntariado, que envolve esse tipo de gente, ele não funciona. Não funciona. Sobretudo num país com crise financeira, econômica como a nossa, quer dizer, um país cheio de inflação desse jeito. Quer dizer, para você dar um trabalho nas suas horas vagas, você precisa estar realmente assegurada. Mas admitindo a possibilidade de você poder contar com X pessoas dedicadas, era preciso que você contasse com um outro grupo de pessoas dedicadas também, com claridade política também, competentes cientificamente, e ganhando dinheiro para capacitar as pessoas amorosas. Está entendendo? Quer dizer, o que eu quero te dizer é que, de um lado, a questão que se coloca não é dizer não às pessoas que querem dar uma contribuição, mas do outro, é ficar certo de que a simples amorosidade, por mais importante que ela seja, não basta. Quer dizer, você tem que juntar ao desejo de ajudar a competência para ajudar. Quanto tempo normalmente um adulto, um jovem acima de 15 anos, leva para ser alfabetizado? Olha, isso vai depender, inclusive de certas condições individuais e de condições sociais em que os grupos de alfabetizantes se encontrem. As pesquisas que a grande pesquisadora argentina, que hoje vive no México, pelo menos até recentemente, Emília Ferreiro, vem fazendo, elucidam muito bem isso. Quer dizer, há determinados momentos na experiência de aprendizagem e de conhecimento do menino e também do adulto, em que ele tem dificuldades de pôr juntos, por exemplo, som e forma. Não? Quer dizer, não vale, ele ouve dizer casa, mas necessariamente ele não tem a forma silábica da palavra casa. Quer dizer, a Emília estudou isso com muito, para mim é uma das maiores contribuições no campo científico da pesquisa que nós tivemos neste fim de século para elucidar, não, a questão das dificuldades e das possibilidades de alfabetizar. Quer dizer, se você se depara com um grupo de adolescentes, de jovens que estão ainda nessa etapa de dificuldade de associar forma de palavra e som de palavra, não adianta, se você não tiver um tratamento especial, de tratamento não do ponto de vista médico, não, de metodológico, etc., você não obtém o resultado com que você sonha. Quer dizer, por isso mesmo é que é preciso de competência, não, para um trabalho como esse. Mas em média, quer dizer, se o adulto ou o jovem tiver ultrapassado tudo isso já, não, então você pode ter num período de 2 meses, de 3 meses, entende? O exercício de uma leitura rápida, de uma escrita convincente. Portanto, vai depender muito, você veja aí, a questão da formação dos quadros, não, de alfabetizadores, é uma questão muito importante. A condição social, a condição econômica tem influência no processo de aprendizado? Claro. Quer dizer, que tem. Uma pessoa que tem carência de proteína, vitamina, enfim, uma pessoa que come menos do que o necessário por dia, ela tem as mesmas condições de aprendizado de uma pessoa que come 3 vezes por dia? Olha, tem. Quer dizer, é preciso, em última análise, se dissociar, se separar as condições materiais
em que as crianças estão, ou os adultos, e a sua... Como é que eu diria? Não, vamos redizer isso. O que eu quero que fique claro é o seguinte, é que o fato de a criança sofrer fome, ter dificuldades para banhar-se, isso indiscutivelmente interfere na capacidade cognitiva, portanto, na capacidade de conhecer da criança. Agora, o que isso não faz é criar uma natureza diferente na criança. Em outras palavras, isso não torna a criança burra, para usar uma expressão grossa. Não? Quer dizer, o fato de ter fome não decreta que o menino perde a inteligência, que o menino deixa de aprender. Há pesquisas recentíssimas, até no Brasil, sobre isso. Agora, de jeito nenhum também pensemos que isso não interfere nas condições de aprendizagem da criança. Interfere. Então, eu gostaria de enfatizar muito mais um outro aspecto de que às vezes não se fala. Por exemplo, obviamente que se você compara meus netos e minhas netas, que tiveram que alguns dos quais continuam a ter uma infância com pais, com seus pais, com seus vizinhos, porque isso é uma questão de classe, vizinho é uma questão de classe social, não? E com seu avô, com sua avó, quer dizer, crianças que tiveram os seus tios, crianças que tiveram que cresceram como crianças cercadas de experiência intelectual, tendo biblioteca em casa de cada um deles, os pais lendo, os pais escrevendo, os pais publicando livro. Evidentemente que essas crianças morando em zonas como essa, vendo televisão e também vendo na rua os anúncios, os letreiros luminosos, quer dizer, a experiência de crianças com o mundo das letras e num mundo grávido de palavra escrita, não é possível comparar esse tipo de criança e o desenvolvimento do processo de aprendizagem dessa criança com a criança da mesma idade que mora numa zona favelada, como a gente tem em São Paulo, cujo mucambo cai e atola e mata os meninos, some todo mundo no mês de janeiro na chuva. Quer dizer, esses meninos não têm experiência nenhuma da palavra escrita, quase. Eles têm uma experiência do mundo oral. Então é evidente que o trabalho de alfabetização com essas crianças é um trabalho que tem que ser um pouco diferente do trabalho com meus netos. Mas isso não autoriza ninguém a dizer que meus netos viram gênios porque comem e têm letras em casa dele, livros, e os meninos da favela viram estúpidos porque não têm. Entende? A minha filha, por exemplo, Madalena, anos atrás fez um trabalho durante 3 anos e pouco numa favela de São Paulo, exatamente para comprovar isso. Ela trabalhou numa favela onde havia dor, miséria, fome, cujas crianças não sabiam sequer seus nomes, uma tratava a outra de ei, batia no ombro e dizia ei, e não sabia que se chamava Carlos, ou Maria, ou Joana. Ela trabalhou com essas crianças e obteve os mesmos resultados que ela tinha obtido 1 ano, 2 antes, com crianças de classe média alta. Entende? Quer dizer, a questão aí é competência, evidentemente, a competência científica da educadora, a sua clareza política, não? E aí, indiscutivelmente, a sua capacidade de amar. Quer dizer, é preciso não ter medo de falar em amar. Bom, voltando novamente aqui, venho agradecer a palestra, né, a fala brilhante do professor João Muanza, que é um homem que se dedica à educação e ao bem-estar da criança, né? Até com atividades solidárias lá em Angola.
Então, parabéns, professor João Muanza, realmente a motivação é um fator primordial para que os jovens e as crianças se interessem pelo aprendizado e se interessem para continuar gostando de aprender, né? Porque aprender é uma coisa nata do homem, o homem gosta de aprender. Porém, às vezes ele é reticente com a escola, mas é preciso que haja que ele compreenda, né? A própria criança precisa compreender que é preciso ir à escola para ter uma complementação da sua educação de vida, porque a vida também ensina muita coisa, porém a escola tem um lado acadêmico que é necessário para encaminhar a criança na sua vida, seja na vida profissional futura, seja nas relações humanas e sociais, onde a educação é primordial também para que a gente aprenda a conhecer o próximo, né? Isso tudo a educação nos vai ensinando, alinhando informações durante a vida, que seja relação humana, seja uma relação profissional, seja até o conhecimento da sua profissão. Isso é preciso que haja uma motivação aí dentro, né? Essa motivação é o quê? É fazer com que a própria criança compreenda a importância de, de continuar aprendendo, a importância da educação, o que significa educação no seu amplo sentido, e nós podemos compreender perfeitamente também quando o professor Paulo Freire, na sua entrevista que foi apresentada, ele se aprofunda no sentido geral da educação. Então, parabéns ao professor João Muanda pela sua fala, e eu fiquei também muito emocionada de ouvir o professor Paulo Freire e aprender mais, mais novas regras e realmente me aprofundar no conhecimento, na maneira que ele tem de ver a educação e na maneira em que ele usa a educação para o bem do aprendizado, para o bem daquele que está ligado à educação, seja o professor, seja o aluno. Eu espero que vocês tenham gostado desse trabalho que nós apresentamos hoje à noite, né? Nessa noite aqui. Eu digo noite porque, para mim, que eu estou na Suíça, é noite, no Brasil, 17 horas ainda é dia, e assim varia de país para país. Então, seja noite, seja manhã, seja dia, seja tarde, eu espero que vocês que estão assistindo esse, essa palestra e essa apresentação sintam-se realizados, e se tiverem alguma dúvida ou quiserem fazer alguma pergunta, escreva aqui embaixo. O chat será fechado depois da palestra, mas embaixo tem os comentários, né? E aí vocês podem colocar nos comentários se tem alguma questão, e como nós temos uma equipe de pessoas ligadas ao conhecimento da obra do Paulo Freire, certamente algum vai poder dar uma resposta, e nós colocaremos a resposta aqui no chat. Muito obrigada a todos vocês, estejam recebendo o nosso abraço. Espero que vocês possam participar da antologia, que é aberta para os autores e para o público, não apenas os palestrantes. É claro que existe uma seleção de texto. Entre em contato conosco, o nosso e-mail para enviar ou para enviar os trabalhos ou pedir informação é antologiapaulofreire@gmail.com, tudo pequeno. Esse é o nosso e-mail de contato. E você é autor, e você é estudioso, você é professor, você é interessado pelo Paulo Freire, se quiser participar da antologia, ela está aberta para receber o seu trabalho até o mês de junho. Nós já temos muitas obras que foram enviadas, mas a sua, se estiver adequada com a nossa proposta, ela será muito bem recebida. Muito obrigada a vocês. Estejam aqui nessa plataforma do canal Cultive. No próximo dia 25, teremos uma nova palestra, um outro aspecto, um outro olhar sobre Paulo Freire, a educação brasileira e a educação dada no mundo. Boa noite a todos vocês. Muito obrigada.